Boa tarde. Eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Paulo Lotufo, médico formado em 1980 na USP. Fiz mestrado e doutorado em saúde pública, na Faculdade de Saúde Pública da USP, pós-doutorado na Harvard. Sou livre-docente em 2003, professor titular em 2006. E toda a minha dedicação é ao ensino na área médica, na atenção primária, principalmente, e também na epidemiologia, onde consta como grande ponto no meu currículo o ELSA. Mas eu vou tentar falar hoje de um outro aspecto extremamente importante que nós devemos começar a abordar e nos preocupar. O tema da apresentação é um centro de ecoepidemiologia, uma proposta para que dentro da universidade a gente consiga ter um centro específico para trabalhar com ecoepidemiologia. As coisas, né, os fatos, os conceitos, eles são mais antigos do que a gente pensa. O professor Oswaldo Foratini, com quem eu tive aula quando eu fui fazer o mestrado, foi uma das poucas pessoas que eu posso dizer que me ensinou a pensar, né? Ele me trouxe muitas coisas novas em termos de abordagem, e esse livro dele, Ecologia, Epidemiologia e Sociedade, que só tem essa edição, porque ele fica doente depois, 10 anos depois ele fica doente, ele morre em 2006, é realmente um livro impressionante, que pelo tempo de publicação, como ele está atual. Recentemente, eu escrevi na Folha de São Paulo esse texto, A Hora e a Vez da Epidemiologia, onde eu coloco vários pontos que eu vou abordar agora. Nós temos aqui, né, as eras epidemiológicas pelo perfil de mortalidade. É assim que a gente faz uma definição, pega o Paleolítico, o Neolítico, depois a fase da Revolução Industrial e Urbanização, a epidemiologia e medicina contemporânea, e aí sempre a pergunta, e qual o impacto do antropoceno? O antropoceno existe mesmo? Né? O Comitê de Geólogos da Associação Internacional de Geólogos diz que ainda não. Né? Mas todos nós acreditamos que o Holoceno já se foi, e agora nós estamos já no antropoceno, quando o homem muda as coisas pelas suas próprias ações. A outra questão que eu gosto de apresentar e falar é uma coisa muito interessante, né? Veja só, bactérias, protozoários, eumintos já existiam há todos esses milhões de anos aqui. Né? 1 bilhão, 2 bilhões, 600 milhões de anos. Né? Nós e os chimpanzés, né? Nós os Homo SP, né? Homo erectus, depois, muito tempo depois, o Homo sapiens, há 7 milhões de anos no planeta. Então a pergunta é a seguinte: quem está mais adaptado ao planeta? Né? Quem chegou por último ou quem já está aqui há mais tempo? Então essa é sempre uma questão importante. Eu vou tentar então falar o que seria o antropoceno. Vou começar com um exemplo muito interessante, depois eu vou colocar dados explicativos. Né? Então, como é complexo a questão saúde humana e animal. Esse caso aqui é um fato que eu já tinha lido esse texto, e depois, recentemente, a imprensa leiga, o The Economist, resolveu divulgar e fez esse cartaz muito bonitinho. Tudo começou na Índia, no subcontinente asiático, né, Índia, Bangladesh, Paquistão, onde os veterinários começaram a fazer uma administração em grande dose e para muitos gados doentes, com o anti-inflamatório diclofenaco. Nome comercial, Voltaren Cataflam. Então, eles fizeram, e esse gado estava doente e morria, ficava no pasto. E aí, lá não tem urubu, lá é o abutre, né, o primo do urubu, e o abutre ia lá para
fazer o trabalho deles, que eles fazem aí há milênios, né? E o abutre, ele, tal como o urubu, ele é extremamente competente. Ele consegue dissecar tudo, toda a carne, ele digere, né? É uma rede, eles têm uma hierarquia imensa, né? Um vai, pega uma parte, outro pega a outra, e até os ossos, eles trituram os ossos, eles chupam a medula óssea, né? O tutano. Eles são assim, é muito importante, né? E o relacionamento com as civilizações humanas também é conhecido há muito tempo, né? Como funciona muito bem. Bom, a questão é o seguinte: os abutres, assim como o ser humano, tem o diclofenaco, os anti-inflamatórios não hormonais, eles levam à lesão renal, à insuficiência renal. Ninguém pensou em fazer diálise para urubu, nem transplante, eles começaram a morrer, e começou a sobrar carcaça, e aí os canídeos que circulavam por lá começaram a ter uma fonte de alimentação. Só que os canídeos, eles comiam o que bastava para eles, com isso eles foram se reproduzindo bem, né, porque tinha bastante comida, só que eles deixavam muita carcaça. Essa carcaça, ela ficava putrefata e entrava nos lençóis freáticos, e você passou a ter nas regiões, né, contaminação e enterites por isso. Não bastasse isso, esses canídeos foram se reproduzindo, vários deles tiveram raiva e atacaram os seres humanos. Então, o interessante é que você começa com um ato, né, que é prescrever diclofenaco para gado, e você termina com mortalidade infantil aumentando, pessoas com raiva, né? Então, isso é uma questão extremamente importante, ninguém imaginava, né, o quanto que os urubus e abutres são importantes em termos da saúde planetária, né? Mas a grande questão do antropoceno está aqui, o aquecimento planetário, né? E todo mundo duvidava, né? Tinha uma marcação, mas nós estamos vendo que o aquecimento global vai se associando à mortalidade. Alguém fala, mas isso pode ser, né, mera associação, não causalidade, mas os chineses fizeram um trabalho impressionante. Eles acompanharam aí por 20 anos, né, dia a dia, semana a semana, duas coisas: a temperatura do Oceano Índico e a incidência da dengue na Ásia e na América do Sul. Eles ficaram fazendo essa e publicaram agora, e eles conseguiram mostrar aqui, né, como existe uma associação entre o aumento do calor no Oceano Índico e a incidência da dengue. Mostrando que a gente pode falar tudo em termos do controle da dengue, mas o aumento da temperatura passa por cima da gente muito, né? E aqui nós temos um outro dado importante. Isso daqui, nós aqui no Brasil, ondas de calor, nós fomos ter pela primeira vez, de uma forma muito bem explícita, em novembro de 2023. Aqui lá foi... no hemisfério norte, as ondas de calor, elas são muito mais frequentes e pesadas, né? E o que está acontecendo é o seguinte: a frequência no hemisfério norte, né, no mundo inteiro, mas aqui é só os Estados Unidos, a frequência delas está aumentando ano a ano, desde 1960 até agora, e a duração em dias, né, que vai aumentando. Bom, a onda de calor, quando eu estava nos Estados Unidos, lá, aconteceu em St. Louis, morreu muita gente. E a explicação que a onda de calor, em lugares frios, existe o fato que durante o inverno, em algumas cidades onde não existe um subsídio para a calefação, que as pessoas vão lá e simplesmente chumbam
as janelas ou a parafusam, fica tudo fechado para não entrar nenhum frio. Porque é muito caro o óleo para a calefação. Mas quando chega o verão, né, ou quando tem essas ondas de calor, as pessoas não conseguem abrir, muitas vezes são velhinhos, a coisa está chumbada mesmo, e eles costumam não ter ar-condicionado, porque a energia elétrica lá também é bastante cara. Então o óbito foi considerado assim que tinha uma base social. Mas, recentemente, esses estudos estão mostrando que não é bem isso, né? Então, nós vamos ter uma morbidade aumentada, né? Então, veja só, gente, nós estamos falando no hazard ratios aqui, o risco relativo, 1,005, né? Alguém vai falar, puxa, mas isso é quase nada, não sei o que lá. A questão é o seguinte, é que a exposição é para um universo de pessoas, né? O sudeste do Brasil. Então, se você tiver um aumento de morbidade de 1,0005 em relação aos períodos sem a onda de calor, isso tem um impacto muito grande. O risco atribuído se torna muito forte, né? Mas você tem aumento da mortalidade por doença cardiovascular. Há outros fatos que acontecem, por exemplo, que está se comprovando que o número de partos prematuros aumenta durante as ondas de calor. Consequentemente, né, crianças de baixo peso. Bom, não somente a questão do calor está sendo importante, como as secas. Então, nós temos, ao mesmo tempo, né, inundações, né, diluvianas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, mas nós temos secas incríveis, como está acontecendo na região do Equador. Então, o Panamá está seco, o Venezuela, a Amazônia, o Rio Madeira, eu vi agora, está com o nível mais baixo da sua história. Então, e você tem secas no Pantanal, você tem seca no Cerrado, aqui no Brasil, né, sem falar da Caatinga, né, que por sinal é onde está chovendo, né, contrário, né. E esse daqui foi um estudo muito interessante, que eles fizeram o seguinte, né, aqui a densidade da população humana, né, aqui é um índice de preferência, quem se dá melhor com o calor. E veja só, quanto mais seco, né? Deixa eu pegar aqui. Veja só, então aqui é entre os animais, aqui entre os homens. Quanto mais seca, né, maior o número de insetos, né, que você vai ter contato. Então, nós temos um discurso bastante comum falando, né, que a gente fala muito do Aedes, quer dizer, da chuva, da água, mas as estações secas levam ao aumento de insetos também, fato que não era tão conhecido. Bom, outra questão do antropoceno, né, o aquecimento planetário é disparado a pior questão que nós temos hoje a ser enfrentada. Nós temos, por exemplo, as comunicações aéreas intercontinentais. Então, em menos de 20 anos, o transporte aéreo aumentou 63%, de 24 para 39 milhões de voos por ano. Então, você tem uma rapidez muito grande, como as doenças chegam, as pessoas doentes chegam, os vetores chegam. Né? E aqui é um exemplo, né? Então, nós estamos aqui em janeiro, a China já tinha falado que tinha uma epidemia, janeiro de 2020, né? Começam as restrições de voos na China, né? Começa a ter uma certa queda, mas aí nós continuamos tendo um aumento e o espalhamento do Covid, tudo isso, né, pelo tráfego aéreo. Então, isso é um fato,
né? Impressionante como isso daí leva ao espalhamento muito grande. Aqui no Brasil, estava na China, a gente estava achando que ia entrar pela China, lá pelo Pacífico, não. Foi por Itália, e quando nós vimos o pessoal chegando da Itália aqui e trazendo a Covid, né? As comunicações terrestres também jogam um papel importante. Essa é uma informação muito interessante, que foi assim, como é que o Aedes começou a se espalhar? Na verdade, esse gráfico aqui, esse dado, ele está perdendo uma década, né? Porque o primeiro estudo foi em 96, e o número de Aedes era bem baixo ainda, né? Mas aqui eles viram a diferença dos depósitos de pneus no país de 98 a 2006, e aqui a infestação do Aedes. Os dados que eu não consegui encontrar uma forma mais didática aí, quando pega de 86 para 2006, é impressionante. Então, o que aconteceu? Os Aedes começaram a voltar em alguns lugares, e, como todo mundo sabe, pneu era um lugar ótimo para ele ficar, porque tinha a água ali, e começou um comércio imenso de pneus, né, que começou não, já existia, mas ficou muito mais intenso, porque o pneu novo estava muito mais caro, começou a se vender mais, e aí passamos então a ter centros que compravam pneu, vendiam para outros, depois outros maiores, né? O maior de todos é essa região aqui de São José do Rio Preto, que levou ao espalhamento para todo o centro-oeste e tudo mais. Então, isso prova como que o transporte terrestre espalha as doenças. Um outro fato muito pouco conhecido é o seguinte: o Brasil fez um acordo com a Bolívia há mais de 30 anos de ter um gasoduto que sai lá perto de La Paz e vai descer até o Rio Grande do Sul. Então ele passa pelo Mato Grosso do Sul, ele entra em São Paulo, né? E depois ele desce até o sul e fornece bastante energia para a gente. O Francisco, que esteve a semana passada aqui, ele que estudou, né? Ele foi vendo o seguinte, que o gasoduto está aqui e foi aparecendo os casos, né, de leishmaniose visceral e cutânea. Né? Então, a leishmaniose depende do mosquito, depende também de cachorro, né, de uma forma geral. E o que aconteceu é que o gasoduto foi sendo construído, as pessoas vieram juntos, tem que ter a manutenção dos gasodutos, o pessoal foi vindo, a conexão com a Bolívia constante, né? Então a leishmania que tinha desaparecido de São Paulo, voltou a aparecer. A outra questão que nós temos, né, é os complexos agropecuários associados, né? Veja só, nós sabemos que tem uma coisa que é complicado, é quando você junta, por exemplo, aves e porcos, né? Os vírus, por exemplo, o vírus da influenza, ele vai para cá, vai para lá, não sei o que lá, e vai se mutando, e com isso chega o que é a influenza humana. E o que passou a acontecer no mundo inteiro, aqui no Brasil também, é que nós temos áreas de proximidade muito grande entre granjas e as fazendas de suínos. Isso é o Mato Grosso do Sul, acontece muito disso. É tudo muito mais complexo, mas com isso, né, o que nós passamos a ter é o aparecimento, né, de mais uma influenza, no caso H5N1, agora tem H5N2 também, que estava somente restrita a animais. Nós já tivemos o primeiro caso comprovadamente vindo de animais para o homem, e a última leitura que eu fiz já tem 8 ou 10 casos diagnosticados nos Estados Unidos. A outra
Outro ponto importante, né, do antropoceno é o desmatamento e a poluição que ocorrem em biomas específicos, Cerrado e Amazônia. Então, esse aqui é um estudo do Fernando Barbosa, que colabora com a Elza também, mostrando o aumento dos poluentes orgânicos nas comunidades ribeirinhas, né, e o quanto que isso representa um risco para essas comunidades. E aqui, né, uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a questão como o material particulado, né, o 2,5, ele se associa nas cidades a inúmeros eventos adversos em saúde. Mas a gente não tinha ideia como isso em plena região Amazônia, na verdade aqui é Cerrado ainda, as queimadas, né, e a produção levavam ao aumento de risco de doenças em crianças. Um outro fator pouco discutido, pouco estudado, é a poluição do sistema costeiro marítimo. Esse daqui é um estudo americano, existem vários outros, mas esse aqui é interessante pelo seguinte: o tricloretileno é um desengordurante industrial que é ainda utilizado em lavanderias a seco. E há muito tempo, os navios americanos, eles eram lavados com tricloretileno. E os navios ficam, né, ancorados em baías, né? As bases militares costumam ser em baías. E essa aqui chama Camp Lejeune, que fica em Baltimore, perto de Baltimore, né? E aí houve casos de leucemia nas crianças que moravam lá, porque os fuzileiros navais, eles tinham as casas lá, né, e as famílias também. E esse senhor aqui, esse fuzileiro naval, essa aqui é a filha dele, que ele vai atrás, descobre que é isso daí, e ele se torna um ativista, né, pela alteração desse poluente, né, e que as baías não ficassem mais poluídas. E o tempo passou, e agora, né, não somente se viu leucemia em crianças, como naqueles fuzileiros navais que eram jovens na época, tiveram 8 vezes mais chance de doença de Parkinson. Né. Ele não, ele está vivo e ele continua ativista aí, né. Bom, aí nós temos a questão dos plásticos, né? Plásticos, né, Tatiane? Que a gente já tenta. Né? Os plásticos, a Thaís Mauad, a Tatá, ela fez esse estudo, pegou a faculdade lá, e foi ver e mostrou que fora e dentro, utilizando esses equipamentos, você tem uma circulação maior de plásticos, né? E aí, ela pegou biópsias de pulmão, né, e foi verificar e encontrou micro e nanoplásticos no pulmão. Bom, aí alguém pode falar, tudo bem, né? Alguém respira, está no pulmão, mas e daí? Né? Bom, e daí foi o seguinte, os italianos pegaram, né, pessoas que iam fazer cirurgia vascular de carótida, porque tem uma placa aumentada, né, ia colocar o stent. E, então, na cirurgia, você retira a parte que está obstruída e você substitui. E o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a analisar a existência de micro e nanoplásticos aqui, né? Não está muito legal mas na revista você consegue ver, gente, que tem pedacinhos de plástico mesmo aqui, ó. Você consegue ver isso daqui, né? E ele mostra, né, como a atividade inflamatória totalmente alterada, né, entre quem não tinha plástico para quem tinha plástico, né, como isso se alterou. Mas o pior de tudo, que ele consegue mostrar em 36 meses, né, um aumento muito, muito expressivo dos eventos cardiovasculares naquelas pessoas que tinham plástica na sua carótida. Né?
e você está comparando pessoas muito semelhantes, porque a cirurgia que foi feita foi a mesma, toda a informação de fatores de risco e tudo mais, muito bem conhecida para ser ajustada. Então, aqui nós temos, né, faz 15 dias, o Lancet fez um editorial, né, vamos acabar com os plásticos, né, e a gestão da professora Isabela Bensenor, no Departamento de Clínica Médica, ela criou, né, as canecas e deu para todo mundo, né? Então, você só pode ir na reunião do departamento tomar água, você precisa levar, porque senão tem a água, mas não tem aonde tomar. Então, você é obrigado a tomar isso daí. Eu acho que isso a gente já fez aqui um tempo, né? Mas precisamos voltar a ter esse comportamento. A outra questão do antropoceno é a indução ao consumo de ultraprocessados. A professora Patrícia, né, esteve o ano passado aqui, falou sobre os ultraprocessados, a professora Dirce também. Então, nós já assistimos bastante sobre isso, mas o interessante é o seguinte, né, essa empresa aqui, né, ela resolveu fazer um ato benemérito, então ela anda pela Amazônia toda, e ela vende os produtos dela, né, para a população ribeirinha. População ribeirinha que vive muito bem à base de peixe, mandioca e outras coisas, né? E isso aqui foi em 2010. Aí o Luiz Marcelo Camargo, que é professor da USP, trabalha lá em Rondônia, ele foi estudar o que estava acontecendo, e nós temos aqui, né, nessa população, né, 16% de diabetes, 44% 16% de diabetes, 44% de hipertensão, mais obesidade. Então, mostrando como isso vai mudando numa população que não precisava nada disso. Mas é uma indução que passou a existir. Bom, então, essa questão da dieta é importante, mas nós temos um risco imenso no mundo, que está sendo o consumo cada vez mais elevado nos Estados Unidos dos opioides. Quer dizer, está subindo. Um dos medicamentos foi o Oxycontin, né? Se vocês entrarem aí nos streamings, tem 2 ou 3 seriados mostrando, né, o que a Purdue, a empresa, fez para viciar as pessoas no Oxycontin, que é opioide, e hoje é o consumo de heroína mesmo, cada vez mais elevado. A questão é que nos Estados Unidos, a heroína, pelo menos, grande parte é fabricada lá, outra parte vem do Afeganistão, né? Mas aqui nós temos o fato mais impressionante, que foi o aumento de cocaína e crack na Europa. Aumentou muito depois da pandemia, mais ainda, esse gráfico sobe. E aí, o que aconteceu e qual é o impacto para nós aqui no Brasil, né? Então, aqui no Brasil, né, com o aumento, né, do consumo, nós não produzimos nada. Quem produz é Colômbia, Peru e Bolívia. Mas nós passamos a ser uma grande saída, né? Então, aqui temos Natal, Salvador, Santos, todos esses locais passaram a ser ponto de saída, e aqui na Amazônia, principalmente. Com isso, nós tivemos um aumento da criminalidade muito grande dentro desse local. E temos um dado que eu tinha durante a pandemia, que existia um aumento muito grande da Covid aqui, que só podia ser explicada pelo tráfico, né? Começava no Equador, depois Iquitos no Peru, e pegava em Manaus, foi o campeão. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, dessa
dessa ONG paulista, né? Esta ONG paulista aqui, eles atualmente têm 20% do faturamento vendendo as coisas no território nacional, né? Mas 80% é exportação. Então, só para se ver, né, o significado que existe do aumento do consumo da cocaína na Europa. E o interessante, quando você vai ver alguma reportagem da imprensa alemã, sueca e outros, é que é o seguinte: devido à alta produção de cocaína, eles estão consumindo mais. Tá bom? Né? E assim, o que está acontecendo é que toda a criminalidade que a gente conhece há muito tempo, que é decorrente da cocaína, está acontecendo em algumas cidades lá. A Suécia, por exemplo, está tendo... E claro que eles culpam os imigrantes, né? Principalmente os albaneses, gostam de falar isso daí. Aí, o outro aspecto sério são as guerras que nós temos, né? E eu esqueci de arrumar esse gráfico aqui, mas deixa para lá. Então nós temos cada vez mais guerras civis no planeta inteiro. Isso leva à instabilidade e todos os controles sanitários deixam de existir, né? E aqui não é uma guerra, mas é a questão da criminalização cada vez maior da imigração. Esse local aqui é a floresta de Darién, entre a Colômbia e o Panamá. É uma das florestas mais difíceis, tanto que a rodovia Pan-Americana nunca passou por aqui, porque é muito difícil, mas agora passou a ser um grande local onde pessoas do mundo inteiro, vêm da Ásia, da África, da América do Sul, do Caribe, elas entram por aqui e tentam passar por Darién para chegar no Panamá e depois ir subindo. E leiam esse artigo, são 5 artigos da Folha de São Paulo. Vocês leiam, mas toma onda Cetron antes, né, para não ficar tão nauseado com o que vocês vão ver aí, do que se passa aí. Então, com certeza, esse é um local, né, onde a possibilidade de novas epidemias de surgirem e se espalharem é imensa. Aqui eu estou colocando, né, 15 mil crianças, as comunidades indígenas se alteraram. E a outra questão que a criminalização, né, a repressão que se faz à imigração na América e na Europa é tamanha que houve 9 africanos que foram encontrados mortos num barco no Rio Amazonas. Foi em 16 de abril. E aí, eles foram encontrados mortos, estavam mortos por... morreram pelas condições próprias aí de falta de comida, água, né? E aí foi se conseguir entender de onde eles vinham. Eles saíram aqui do Mali, Mauritânia, e só que eles não conheciam muito bem as correntes do Atlântico, né? Eles achavam que eles iam sair daqui, eles conseguiriam subir para ir para as Canárias, que era o objetivo deles, e só que pegaram a corrente foi trazê-los para cá, e eles acabaram entrando 100 quilômetros dentro do Rio Amazonas. Bom, por que eu estou falando isso daí? Porque, veja só, a possibilidade que nós temos de entrada, né, de vetores e agentes patógenos, né, é enorme, a gente não tem controle sobre isso, quando essas coisas acontecem sem a gente saber. E isso é extremamente importante, a professora Marianice até chegou a mostrar, o fato de que a malária, né, o vetor da malária é o anófeles, existem uns 500 anófeles por aí, né? E só que todos eles são selvagens, ficam na selva, floresta, alguma coisa assim.
ao contrário do Aedes, não gostam muito de ficar em cidades, perto de habitações humanas. Só que existe um, que é o Anopheles stephense, que está se tornando, ele existia somente nessa região, que é entre o Myanmar e Bangladesh, um lugar, Myanmar está tendo uma guerra civil, existe uma questão incrível lá, étnica também, com os Rohingyas, que são... E isso daqui foi subindo, né, entrou na Índia, pegou aqui, pulou para a Península Arábica, aqui pulou para o Corno da África. Lembrando que aqui é o Iêmen, né, e é o local onde os Houthis, eles arremessam foguetes nas embarcações, né, americanas, britânicas, que estão indo para pegar aqui o canal de Suez. Né. Ou seja, é um lugar sem controle, e hoje nós temos que, eu não tenho o mapa aqui, mas tenho os relatos, que o Anopheles stephense já está chegando na África Ocidental. Né. Então, África Ocidental é justamente aqui. Né. É Gana, Nigéria. Né. E eu fico imaginando o que poderá ser se esse Anopheles consegue se alojar aqui nas cidades. Quer dizer, imagina a gente tendo malária urbana. Tudo bem que aqui predomina o Plasmodium vivax e não o Falciparum, né? Mas é uma questão de tempo para mudar. Bom, então, a proposta que nós estamos fazendo, né, que é a questão de termos um centro de ecoepidemiologia na universidade, e que precisa ter uma referência geográfica, que são biomas ou metrópoles, né? Metrópoles, não metrópoles. Precisa ter uma atuação constante junto à vigilância epidemiológica, mas ela precisa integrar, ao mesmo tempo, quase todos os saberes, da antropologia até a zoologia. Nós não vamos conseguir entender os fenômenos acontecendo sem ter uma abordagem maior. Outro ponto é que precisa estar integrado à atenção primária à saúde. A única forma que nós temos de saber o que está acontecendo com a população. Os agentes comunitários de saúde têm uma ação impressionante nesse país. É uma coisa extremamente capilarizada, você consegue ter uma noção muito grande. Por onde eu passei, aí, Rondônia, Pará, Amazonas, Maranhão, eu vi o quanto que o agente comunitário de saúde é importante. E precisa trabalhar sempre com o aparelho formador. Eu digo, desde o ensino médio, temos que ensinar isso para todos, nessa questão de epidemiologia, até o pós-doutoramento. Bom, quando eu falo ecoepidemiologia, não é uma invenção minha, né? Esse senhor aqui é o Mervyn Susser, um epidemiologista extremamente importante, e ele fez uma crítica no que ele chamou a limitação da epidemiologia da caixa preta, né, onde você tem um fator de risco, depois você tem um desfecho, e você faz associação. Né. Isso é importante? O ELSA é fundamental nisso, e espero que aumente cada vez mais. Mas a necessidade, a ECO, ele coloca as caixas chinesas, que são vários conhecimentos que estão juntos, vão ficando um dentro do outro, e você consegue depois analisar o que será o mais importante. Então, a proposta é a gente ter uma centralidade em biomas, né? Os biomas é a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa no Brasil, mas a região costeira, marítima e as metrópoles devem ser consideradas também como áreas de atuação. Nós temos, então, alguns projetos em movimento, que significa em movimento. Nós estamos começando, iniciando e em diversos graus. Né? O Briefwell, ele vai trabalhar na Amazônia e na região metropolitana. Então, nós vamos trabalhar em São Bernardo, aqui no Butantã, em Alcântara
com uma população de quilombolas e num lugar onde chama Tarumanhaçu, que fica em Manaus, onde tem 27 etnias indígenas. Né? Isso será feito junto com Argentina e Peru e com o financiamento do NIHR, o mesmo que financiou o estudo da fibrilação atrial. Nós já temos esse recurso já vai entrar aqui, nós vamos começar e nós vamos então trabalhar. Butantã, São Bernardo, aqui é a unidade de saúde da família Parque das Tribos, é imensa essa unidade, é quase 3 vezes o que a gente tem aqui em São Paulo, né, com todos os profissionais lá presentes, e esse daqui é dentro de um quilombo lá em Alcântara. Então são os locais onde nós vamos começar a trabalhar para ver as doenças respiratórias e também vamos ampliar o escopo dessa avaliação. Na Amazônia, nós temos uma encomenda que veio do Instituto de Ciências Biomédicas. O Instituto de Ciências Biomédicas, há 30 e mais anos, montou esse centro aqui de 2.200 metros quadrados para estudar a malária na região. Hoje, ele está com pouco uso, né? Ele fica na cidade de Montenegro. Então, Montenegro, você aqui está no HU, então se a gente pegar aqui, né, para chegar até lá de carro, nós vamos demorar 38 horas. Tá? A outra opção é chegar aqui em Porto Velho e depois demora 2h30 até Montenegro. Montenegro é uma cidadezinha bem arrumadinha, tem 7 unidades básicas de saúde e que funcionam muito bem. Né? O que não funciona nada bem lá é o hospital, mas o restante funciona muito bem e isso daqui é a estrutura que existe lá, existe consultório, existe... e a proposta é que se possa levar os alunos, os residentes de família e comunidade para lá e também que novos estudos sejam feitos em toda aquela região. É uma região interessante, é um bioma interessante, porque ele teve um desmatamento que parou uma parte, outra não. Tem muitas pequenas propriedades também, e então essas pequenas propriedades têm uma outra relação com o ambiente, né? E junto com isso aqui tem a ideia de se trabalhar também aqui na região da Amazônia Ocidental. Uma possibilidade é trabalhar com trabalhar nas UBSs fluviais. Essa aqui é a cidade de Humaitá, né, no Rio Madeira, e eles ficam fazendo viagens de 5 a 6 dias com os ribeirinhos, e a ideia é colocar os estudantes e fazer mais estudos iguais àquele que o Luiz Marcelo fez sobre fatores de risco entre os ribeirinhos. Né? Bom, esse aqui é um artigo que eu escrevi, Rotas Bioceânicas e Vigilância Epidemiológica, e foi motivado quando eu li essa proposta que a ministra Simone Tebet fez, que é as 5 grandes rotas de integração do Brasil com a América do Sul. Né? Não é uma invenção desse governo, são propostas que às vezes têm 30, 40 anos, que a base é a seguinte: hoje, a economia mundial, que tinha o seu centro de gravidade no hemisfério norte, Estados Unidos mais Europa, mudou bastante, está na Ásia. Não somente na China, mas tem Vietnã, Indonésia, Japão, a própria Índia mudou para lá. E nós temos um problema sério. O lugar que a gente mais vende hoje não é para os Estados Unidos e para a Europa, mas é para a Ásia. Mas para a gente chegar na Ásia não é fácil. Então tem a alternativa Pedro Álvares Cabral, né, o Bartolomeu Dias, né, sai daqui, passa pelo Cabo das Tormentas, chega lá nas Índias. A outra é a Rota Fernão de Magalhães, desce o hemisfério sul todo, ou América do Sul, passa pelo Estreito de Magalhães, vai para lá. E tem a outra pelo Canal do Panamá.
Só que a do Canal do Panamá, o Canal do Panamá está em seca e de 30 passagens diárias de navio, hoje é 3 ou 4. Então, tem toda uma lógica que a gente tenha saídas terrestres para o Pacífico. Não só para o Pacífico, como também para o Caribe. Aqui é a Rota 1, que eles chamam Rota das Guianas, né? Que é sair de Manaus e chegar até Georgetown, na Guiana. Aqui também seria feita a rodovia de Macapá até Cayenne, que é a capital da Guiana Francesa. A segunda rota é a Rota Manta-Manaus, totalmente fluvial, né? Também chamada da Rota da Cocaína, que é justamente né, onde já existe isso daí. Essa aqui é a Rota Rondon, Rio Branco, Acre, passa pelos Andes, mas num lugar muito íngreme dos Andes, e terminaria nesse porto de Xangai, onde os chineses estão construindo lá um local muito grande mesmo. Né? Mas o principal está aqui, é a rota que vai sair aqui de São Paulo e vai chegar até Antofagasta. Né? E aqui eu vou explicar para vocês. Então, nós estamos aqui em São Paulo, a gente pega Castelo Branco, depois a Washington Luiz, entra no Mato Grosso e vai chegar na fronteira com o Paraguai, uma cidade chamada Porto Mourinho. E aí, aqui é o Rio Paraguai, precisa construir a ponte, que está sendo construída, vai para cá, vai pegar o Chaco úmido paraguaio, depois o Chaco seco argentino, e tem duas entradas muito mais baixas, né, muito mais fáceis de passar caminhão, que vai para Antofagasta, que é um porto já no Pacífico. O cálculo que eles fazem, né, então se você for pegar soja, algodão, celulose, carne, aqui do Centro-Oeste e descer para Santos ou para Paranaguá, comparado a vir para cá, o tempo de chegar na Ásia será 25% menor. E o custo 40% menor. Então, é óbvio que isso daqui vai acontecer. Né? E tem um interesse ao contrário também das importações virem por aqui. Bom, a questão toda é o seguinte, nós temos aqui o bioma da Mata Atlântica, né? Costeiro, bioma da Mata Atlântica interior. Depois a gente entra uma parte no Mato Grosso, é Cerrado. Aqui é Pantanal. Aqui é o Chaco úmido, Chaco seco. Depois aqui é o bioma da Cordilheira e o deserto do Atacama. Então, veja só, nós temos... vamos ter uma ligação de 7 biomas. Né? Então, vai passar tudo aí. E quando isso der, isso estando pronto, eu não tenho certeza que isso vai dar certo. Pela questão econômica, até pela questão turística, né? Isso daí vai acontecer. Então, vai estar passando tudo. Vai passar boiada, boi, né? Homem, o vírus, bactéria, fungo, inseto, carrapato, tudo mais que você quiser vai passar por aqui. Como eu já falei, né, as comunicações terrestres, elas são uma fonte importante, isso daqui será uma fonte importante. Aqui é Porto Murtinho, a cidade que está ao lado, aqui é o Rio Paraguai, né? Então está sendo construído a ponte. Então, esse daqui é a maquete da ponte, como ficará, mas ela está aqui nesse estágio, ele está nesse estágio e até o final de 25, início de 26 estará pronto. Estando pronto isso daí, a gente pode pedir um carro aqui do HU para nos levar até Antofagasta e nós vamos chegar com o carro do HU. Né? E vamos mesmo, vai chegar. Né? Então, esse é um fato extremamente importante que vai ter um impacto epidemiológico grande, que a gente não pode... Né? Então, essa bioceânica chama bioceânica Capricórnio, né? Porque
tudo isso aqui é o Trópico de Capricórnio, né? Então, eu estive já lá em Mato Grosso, conversei com a Secretaria de Saúde do Mato Grosso, conversei com a Universidade Estadual do Mato Grosso, a Universidade Federal, e todos estão interessados em que exista um projeto específico em Porto Murtinho, né? Para isso, nós vamos fazer um diagnóstico epidemiológico da fronteira, pesquisa de campo no município de Porto Murtinho, né, indo em direção, e um diagnóstico da bacia do Paraguai tem que ser estudado, e nós temos que ir lá, não para montar uma base que nem o ICB montou há 30, 40 anos, mas trabalhar junto com a Secretaria Estadual, com a Universidade Federal, a Universidade Estadual do Mato Grosso, essa UGD é outra universidade federal, o Conselho de Secretários Municipais, a Marinha, que tem um trabalho muito interessante no Rio Paraguai. Então, a nossa proposta, né, está sendo a seguinte: nós queremos, nos próximos tempos, avançar, né, na constituição desse Centro de Ecoepidemiologia, que terá participação de muitos pesquisadores da USP. Então, nós já temos acertado a participação de muitos pesquisadores do ICB, do Instituto de Biociências, do Instituto Oceanográfico, do Museu de Zoologia, do Instituto Butantan, do Instituto Pasteur, que está aqui, da Faculdade de Medicina de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão, a Odontologia de Bauru também, todos interessados que a gente tenha uma nova forma de pesquisa de campo. Para isso, nós estamos pedindo à reitoria da USP que seja concretizado esse centro especial em ecoepidemiologia, onde teremos um recurso, né, bastante importante no início, para montar todas as tecnologias para atuação em campo. Essa é a nossa proposta, né, nossa idealização. Em termos do que nós já fazemos aqui, nós temos questões extremamente importantes, né? O ensino, nós já temos uma atuação muito grande na atenção primária à saúde, medicina, família e comunidade, a gente pode continuar fazendo isso, a parte de residência multidisciplinar também, de trabalhar nesses locais, né? Não podemos ficar trabalhando, achando que vou ficar somente trabalhando aqui ao lado do Butantan, né? Fazendo que nem os nossos queridos da IASH, né? Que ao invés de ficarem na Zona Leste, né, resolvem vir para o HU, né? Nós temos que ir para outros locais e levar os alunos para lá, para entender as novas realidades. Ao contrário do que muita gente pensa, a atenção primária está bastante organizada e permite muito aprendizado. E o interessante é que você tem um perfil epidemiológico diferente, né, em Montenegro, em Porto Murtinho, com certeza, que vai permitir a gente ter um ganho muito grande. Em relação ao que a gente faz de pesquisa, né, tem tudo a ver, porque o Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica, né, pelo ELSA, ele adquiriu uma capacidade tecnológica imensa e que vai auxiliar a todos os estudos, né, confecção de questionários, aplicação de exames em pessoas, coleta, guarda de material, tudo isso daí nós temos condição, né, de aplicar a tecnologia, né. Não será que nós vamos transferir, né, as nossas atividades para lá. Significará que nós estaremos junto com os parceiros locais. Impossível imaginar você chegando numa localidade e começar... Quer dizer, o que foi feito lá em Montenegro há 30, 40 anos atrás era uma outra realidade, né? Hoje é fundamental trabalhar com todos os locais, mas a gente pode levar toda essa tecnologia. Ao mesmo tempo, os nossos colegas lá de Mato Grosso do Sul, uma das coisas que eles pedem muito, gostariam muito, é ter uma integração maior com os cursos de pós-graduação nossos, da universidade como um todo. Então,
Então, isso daí poderia ser uma forma integrada de trabalho. Então, essa é a proposta que nós estamos colocando, que está no seguinte pé. Está sendo encerrada a primeira fase de consultas, várias pessoas, vários pesquisadores já aderiram, e agora nós vamos finalizar a proposta que será enviada até agosto ao reitor e à reitoria para avaliar, e nós estaremos aí pleiteando, né, essa entrada de recursos via USP para poder fazer toda essa montagem. Alguém pode me perguntar, mas nós temos outros biomas, temos o Cerrado, a Caatinga, né, o Mata Atlântica, né? A questão será a seguinte: onde houver locais para fazer isso, né, haverá necessidade de ter projetos específicos, recursos próprios para isso. A ideia nossa é que, por exemplo, essa em Porto Murtinho, os recursos para a montagem vão ser feitos pelo Mato Grosso do Sul. Nós vamos com a parte mais técnica mesmo, para fazer a abordagem das variáveis que nós vamos estudar. Então, só para vocês terem uma ideia, o professor Dalton, lá de Ribeirão, ele tem uma tecnologia que ele faz uns postes para capturar insetos, né? E depois desce aquilo lá e vê, e com isso você tem uma ideia do que está circulando. A professora Marianice tem uma tecnologia de captura de insetos terrestres. A professora Esther Sabino tem toda uma parte de metagenômica que pode analisar o que está acontecendo nos rios, nas pessoas, nos animais, né? Quais seriam os patógenos que estão sendo mais encontrados, e será um trabalho assim contínuo, né? Não é para você ir lá e fazer uma avaliação e depois ir embora. Então, vamos para as perguntas. Todas essas conexões vão influenciar os biomas. Por exemplo, tem uma estrada no meio do Pantanal. Sim. Tem uma estrada no meio do Cerrado, que são já ambientes extremamente comprometidos, né? Uhum. Como é que se pensa essa parte? Pois é. Quando eu fui ver aí quando eu vi a notícia daquele que eu mostrei da Senhora Tebet, eu fui entrar pela internet e eu fui verificar o que já tinha de propostas escritas, né? E a mais bem elaborada é do corredor bioceânico. Muito bem feita, tudo. E aí eu, né, baixei o PDF e comecei a fazer o buscar lá, né? Saúde, doenças, epidemias, epidemiologia, 0, 0, 0, 0. Né? Ninguém pensa nisso. Aí eu liguei para um professor do IPEA, que está assessor dela, o Pedro, e falei: Pedro, como é que pode ser uma coisa dessa? Né? Nossa, muito bem bolado o que você está falando, muito interessante. Né? Falei, vai ter um impacto muito grande, vocês têm que pensar nisso. Não, a gente estava pensando em algumas questões na área mais assim, ambiental, né, de não ter construção ao redor, não sei o que lá. Eu falei, tudo bem. E aí ele me passou um contato do desembargador federal no Mato Grosso. Eu conversei meia hora com ele, ele ficou assim, achou incrível toda a preocupação, e ele falou, pois é, né, o Poder Judiciário Federal está se equipando para essa rota que vai passar aqui, porque vários problemas serão de ordem federal. Eu falei, quais? Né? Aí, primeiro que ele falou, olha, tem uma questão muito séria que é o atropelamento de gado, né? Porque quem é o culpado? Se é o caminhão que atropela ou o gado que entrou e arrebentou o caminhão? Falei, puxa vida, né? Ele deu risada mesmo, né, sabendo que... Mas você vai ter problemas de todas as ordens, que tráfico menor de idade, menores circulando, tudo, né? Que pode acontecer, então, que é da alçada federal. E aí ele me passou o contato do secretário da Saúde do Mato Grosso, que ligou para mim e me convidou lá. Eu fiquei 2 dias em Campo Grande para ver isso daí. E eles estão muito interessados em dar continuidade e querem fazer esse trabalho mesmo. Mas vai ter
posto de gasolina, onde o caminhão vai tudo. parar, e aí vai ter prostituição infantil, tráfico de gente. Vai ser caprichado. Não, veja, tudo pode acontecer. Tem pergunta aí? Tá. Fala aí, tá. Oi, professor, tudo bem? Oi. Parabéns pela apresentação. Queria fazer uma pergunta sobre o escopo do centro, né? Vai fazer parte do escopo também estudar a resiliência do sistema de saúde? Porque é o seguinte, muitas crises, na verdade, a gente já está vivendo, né? O que a gente fizer daqui para frente talvez vai dar uma diferença na magnitude, mas elas, em boa parte, já estão acontecendo. E aqui eu estava lembrando, mesmo em São Paulo, né, acho que a gente teve dois exemplos distintos, né? A gente teve uma resiliência do sistema muito boa quando foi para bloquear a entrada da febre amarela na cidade, não sei se o senhor concorda, né? Mas eu vejo que foi uma resposta muito boa. Agora, para dengue, eu acho que já é a terceira ou quarta vez nos últimos 10 anos que a gente é surpreendido com uma alta demanda e com o sistema sobrecarregado, né? E talvez fosse uma contribuição também super importante do centro, a gente tentar estudar essa resiliência, sabendo que as crises virão, né? E o que determina uma resposta boa, o que determina uma resposta ruim. Sim, sim. Olha, então, essa questão, eu diria que na Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul, eles estão mais preocupados com a questão de como o sistema atual lá vai conseguir segurar isso daí. E eles já tiveram um exemplo, que é o que eles chamam da rota da celulose. A celulose, né, ela, aqui no Brasil, é a região de Suzano, Mogi, e a região do norte do Paraná. E agora se mudou para o Mato Grosso do Sul, entre Sete Lagoas e Campo Grande. E tem várias indústrias que foram para lá, e tem plantações de pinos e de eucaliptos, assim, adoidado, porque lá tem água, muita água, e tem a energia que vem justamente do gasoduto da Bolívia. E o que está acontecendo é que as cidades de lá estão com inúmeros problemas em manter o que eles faziam, que estava indo muito bem, obrigado. Mas eles passaram a ter aumentos de 25% a 50% na sua população, sem ter o equivalente em recursos. Então, a próxima reunião que eu tive, eu coloquei lá para estudar aí a rota bioceânica, e aí o pessoal da secretaria falou, olha, gostaríamos de dar um grande destaque para ver o que nós conseguimos já fazer agora com a rota da celulose, né? Quer dizer, o que está acontecendo lá. E esse é um fato muito importante que tem que envolver todos os poderes, porque o município não pode ficar sozinho nisso, né? Então, a bipartite e a tripartite precisam entender isso. Então, uma das coisas que eu falei é o seguinte, como o interesse da bioceânica é nacional, né? Não é daquele município, não é daquele estado, né? Tem que ser tripartite mesmo, quer dizer, precisa ter entradas específicas do Fundo Nacional de Saúde para esses locais. Essa questão é meio complicada, né? Porque o município de Santos o tempo inteiro está brigando aí com o governo do estado, o governo federal, para que todo o recapeamento das ruas que vão para o porto, né, onde passa zilhões de caminhões superlotados, né, que arrebentam tudo aquilo, que haja uma contrapartida por parte do governo federal e estadual. Afinal de contas, o porto ele está servindo ao país inteiro. Isso realmente é uma grande questão, né? Eu acho que essa daí é a grande questão que nós temos que ter. E, felizmente, quem está na Secretaria no Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem muita noção disso, né? Ao contrário de outros secretários estaduais que gostam de jogar coisa para os prefeitos, não, eu senti que eles estão empenhados em resolver isso daí. Então, nós já fizemos algumas reuniões interessantes, né, Vanessa?
Então, ela trouxe um colega da geografia, aí, o Guilherme, né? Ele conhece absolutamente tudo da região, né? Ele conhece até o seu Noquinha, que é o frentista do posto Ipiranga, lá perto, só que lá, né? E ele nos deu uma aula muito boa sobre tudo que passa lá, né? Eu acho que no próximo semestre a gente pode até chamar o Guilherme aqui, né, para fazer uma descrição, né, do ponto de vista de um geógrafo, né? E além de geógrafo, ele se tornou advogado, né? Depois ele foi fazer direito, então ele tem toda a base internacional muito grande. A outra coisa importante é que o Instituto de Relações Internacionais da USP, o Pedro Dallara e a Deise Ventura, estão dentro do projeto. Eles entendem que é fundamental, eu entendo, todo mundo entende que nós temos que ter um relacionamento com os nossos vizinhos aí muito forte, muito integrado em tudo isso. Tem gente no Mato Grosso que tem uma relação boa com os colegas do Paraguai, mas nós temos que ver isso daí até chegar no Chile. Bom, eu acho que vamos ficar por aqui. Hoje estamos encerrando a nossa atividade do semestre, né? E temos algumas perguntas. Hoje é a última aula. Quando as notas serão liberadas, né? Então, essa é a pergunta mais importante. A resposta da professora Isabela foi com um advérbio, rapidamente, né? Então, isso daí... Então, na primeira quarta-feira de agosto, nós vamos continuar, né, as nossas... Não, quarta-feira não. Segundas-feiras. A primeira segunda-feira de agosto, nós vamos... acho que é dia 5 de agosto, salvo engano, nós vamos recomeçar, né, com todas essas apresentações. Agradecemos aí a presença, o comparecimento de todos e a colaboração que vocês estão tendo aí com a gente. Bom, então, muito obrigado, boas férias a todos, né? E em agosto estamos de volta.